Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar hoje mais um podcast da nossa Central das Escrituras Kids. E hoje nós temos duas convidadas, a irmã Juliana Saião e a irmã Ruth de Andrade. Então, as duas vão poder se apresentar um pouquinho antes da gente começar e a gente dá início à nossa uma conversa bem gostosinha a respeito de um tema bem importante, que é como ensinar as nossas crianças a lidarem com as diferenças. Então, vocês podem se apresentar. Quem quer ser primeira? Vamos lá. Ruth. Juliana, por favor. Ah, Ah, Ju. Vai, Ju. tá. Então, prazer, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Podemos conversar sobre esse tema tão importante, né, para as famílias. Mas meu nome é Juliana Saião, eu sou psicoterapeuta sistêmica e familiar e trabalho, né, com famílias, relacionamentos de casal, com pessoas individual mesmo. Então, para mim tem sido um prazer poder auxiliar as pessoas com ferramentas, né, e ajudar famílias a vencerem, né, suas dificuldades, compreenderem, né, suas dificuldades e ajudar, né, as famílias a se tornarem mais saudáveis e poderem entregar para a sociedade também filhos, né, adultos mais Uhum. saudáveis. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e podemos Uhum. conversar juntas hoje. Tá. Sim. Adriana e Juliana, também uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Maravilhoso esse programa, essa divulgação de conteúdos para os membros da igreja, por pessoas da igreja, por mães e outros pais e outros líderes que já passaram por alguns desafios e que conseguiram contornar algumas dificuldades, algumas barreiras e hoje estão compartilhando. Que eu lembro quando eu estava educando meus filhos, como eu sentia necessidade de ter referências, de ter orientação para alguns pontos assim, e que na época grande parte das vezes eu não conseguia encontrar. Então eu fico muito contente que essa possibilidade da tecnologia, dos recursos, o acesso às mídias que as pessoas têm, permitem que elas possam buscar informações, orientações, experiências, relatos para contribuírem, assim como pessoas, o seu desenvolvimento humano, espiritual e também nos seus filhos. Tá? Eu tenho uma atuação profissional como advogada. Antes de me formar em direito, há 30 anos atrás, eu havia também me formado em pedagogia. Eu exerci poucos anos a atividade, a função de pedagogia, depois eu me dediquei para o direito. E eu acabei me direcionando para o direito de família. Então, há muitos anos eu trabalho como mediadora familiar, principalmente e, infelizmente, em casos em que já o casamento ele está se dissolvendo, as pessoas estão num processo de divórcio ou de alguma outra forma de separação, afinal, não foi mais possível manter aquele projeto de família, então, através do meu trabalho, eu tento conduzir que esse divórcio acomode as questões, os interesses das partes de uma forma mais tranquila e principalmente em relação aos filhos, que seja conduzida de uma forma que não deixe tantos traumas e tantas sequelas, que assim, é bem difícil a realidade dos filhos e pais separados, né? E também eu atuo como mentora de mulheres, e mentora de jovens até 18 anos. Muito bom, muito bom. Então, como eu disse, o nosso tema é hoje como ensinar as pessoas a lidarem melhor, principalmente as nossas crianças, né, a lidarem melhor com as diferenças. Enquanto eu estava estudando o tema, eu li uma matéria de um jornal chamado Gazeta do Povo. Eu não consegui achar de onde era, mas deve ter Gazeta do Povo em tudo quanto é parte, né? E diz assim: personalidades, temperamentos, costumes, opiniões. No mundo em que vivemos, nenhuma outra espécie tem tantas diferenças entre si quanto nós, os seres humanos. É por isso que dizem por aí que conviver é uma arte. Alguns de nós aprendemos a dominar e outros nem tanto, né? Mas como é que a gente consegue desenvolver essa aptidão da boa convivência, né? Nós que moramos em lugares que têm uma né, cultural, a diversidade tão grande de pessoas, pensamentos, religiões, tudo isso, né? Então, como aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical, quanto antes melhor. E é por isso que a gente está aqui tentando ensinar as nossas crianças como lidar com tudo isso. Como a Juliana falou, para mais tarde serem adultos melhores. Né? Se o nosso mundo hoje talvez não é um lugar melhor, talvez seja porque a gente não aprendeu
essas habilidades quando a gente era jovem. Nessa matéria, um professor de filosofia, Matheus Cedric Godinho, ele fala a respeito das fases das crianças, né? E que com 2 anos de idade, a criança ainda não entende que existe o outro, né? O mundo dela é ela, tudo é meu, é para mim, né? E tudo mais. Que a partir dos 4 anos de idade, a criança já começa a entender, e por isso os pais, nesta hora, precisam estar prontos para ajudar. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como, de que maneira a gente pode começar desde muito cedo a desenvolver essa aptidão aí nas nossas crianças. Vocês estão livres para falar. Posso começar a falar? Uhum. Então, é interessante isso, né, que a Adriana trouxe, né, esses estudos que fazem que a criança, até ali o seu 1 ano, 2 anos, ele acha que ele é uma extensão da mãe, né, que ele ele e a mãe são um só, né, então não tem diferença. E ali, quando fala, né, a partir dos 4 anos a criança já sabe, né, que ele é um, a mãe é outro. E quem que é esse primeiro diferente na vida da criança? É o pai. Então, também a importância de trazer essa figura paterna na vida desse filho, para desde pequenininho começar a aprender sobre esse outro, esse diferente, né? Então, eu acho que aqui é um recado muito para nós mulheres, nós mães, né? De nós permitirmos, né, que o pai da criança tenha acesso a essa criança, que cuide da criança do jeito que ele sabe cuidar, da forma que ele cuida, que não vai ser igual à nossa. Que não vai ser certinho como a gente faz, ou bonitinho como a gente faz, mas a criança precisa, né? É importante para o desenvolvimento mesmo cerebral da criança e para a comunidade, né? A criança entender que existe um outro e é o papai. E se ele faz diferente da mamãe, e para a mamãe, ok, tá tudo bem, mamãe aprova, então eu posso ser diferente, eu posso aceitar o diferente. E isso eu percebo que é uma dificuldade muito grande das mulheres, né? Que a gente tem um pouco essa coisa do controle, de querer, né? Eu sei fazer, a criança gosta assim. Aí a gente fica, marido, você tem que fazer isso desse jeito, corrigindo, né? A gente fica corrigindo. Então, e lembra, a criança está ali o tempo todo observando, né? O que a mamãe faz, o que o papai faz. Então, a criança vê nessa correção da mãe com o marido, da mãe com o pai, na cabecinha dele fica confusa, né? Então, acho que assim, o primeiro ponto, trazendo, né, a responsabilidade para nós adultos, né? O exemplo que nós damos, nós como pais, né, estamos dando, e os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Manhã, tarde e noite, eles estão nos observando, né? Tem uma frase, né, que fala... a sua atitude grita tanto que eu não consigo ouvir a tua voz, né? Porque realmente as crianças, elas aprendem muito mais do que a gente falar, eles estão aprendendo pelo exemplo. Então, eu acho que assim, trazer, né? Gostaria de trazer esse primeiro ponto, de a gente olhar, prestar atenção, de aceitar, porque começa dentro de casa, né? Aceitar o primeiro diferente, que é quem? É o marido ou o pai do filho, né? Se no caso, quando são divorciados, né? É o pai desse filho, que uma questão é o problema do casal. A gente tem que saber separar isso. O problema do casal não é problema de pai e mãe. O casal se separa, mas pai e mãe jamais se separam. Pai e mãe sempre vão ser pai e mãe, né, daquela criança. Então, pode ser difícil, né? Mas é a gente puxar esse nosso lado adulto e pelo bem das crianças, né, do bem do desenvolvimento dos filhos, começar acalmar esse coração e aceitar esse primeiro diferente, que é o marido, né, o pai da criança. Muito bom. Rutinha? Sim. Sabe, Adriana e Juliana, como nós estamos na época do Natal, e tu falaste de como fazer, eu lembrei do anúncio dos anjos quando Cristo nasceu, que uma das coisas que ele falou foi boa vontade entre os homens, né? Então, é preciso para nós convivermos em paz, para nós convivermos com outras pessoas, termos boa vontade com as outras pessoas, né? Existem muitos desafios que as questões culturais, às vezes as questões financeiras, as questões sociais trazem assim para as pessoas conviverem. Mas quem tem um pouco mais de juízo, quem tem um pouquinho mais de compreensão, precisa, além
dessas habilidades, de se relacionar, ter boa vontade para querer viver bem com as outras pessoas. Às vezes nós podemos ter uma porção de recursos, mas se a gente não tem boa vontade, se a gente tem assim, um certo desprezo, a gente não considera a outra pessoa tão filho de Deus como nós, pode ser muito difícil nós conseguirmos chegar a esse ponto de uma convivência harmoniosa e respeitosa. Então, assim, a boa vontade entre os homens, eu vejo que homens, mulheres, né, no termo genérico ali, é essencial. Eu entendo também como, assim, muito, muito importante o embasamento teórico na formação, na educação dos filhos. Então, nós temos que ensinar as teorias, nós temos que ensinar os conceitos. Para cada nível de idade, as crianças têm uma forma de compreender e uma forma de receber, de entender aquilo que nós estamos querendo passar como teoria, como conceito, como doutrina, como dogma, como prática de boa convivência, como princípios morais. Isso vai dar a habilidade da mãe de perceber o quanto a criança, quanto ela já está madura para compreender, né? E dentro desse ensinamento teórico, assim, entendo como é importante nós sempre atrelarmos ao que nós recebemos no Evangelho. Nós somos mulheres da igreja e lá na criação do mundo, vemos que todas as pessoas elas foram feitas como assim trazidas à Terra como filhos de Deus. Então todos nós temos a mesma herança, a mesma origem de criação divina. Então sempre ensinar que todas as pessoas elas têm o mesmo valor, que todos são integrantes dessa grande família humana, todos nós somos filhos de Deus, e há uma necessidade de uma fraternidade entre todos, né? E também, tu comentasse da filosofia, a Juliana Saião também falou de uma frase, tem uma outra que, se eu não me engano, é de São Tomás de Agostinho. Afinal, foi um pensador já bastante antigo que ele fala: ensine pelo exemplo e, se for necessário, use palavras, tá? É mais ou menos assim. Eu lembro também que essa expressão foi utilizada em alguma mensagem da igreja, numa conferência geral, veio à mente essa. Tá, então, as crianças pequenas ou mais velhas, e mesmo assim, bem pequenos, eles já vão assimilando. Às vezes elas não conseguem expressar dentro da mente o que seria aquele pensamento, mas algumas emoções já vão captando, tá? E isso acaba contribuindo para a formação dela. Então, assim, quando elas vivenciam alguma exteriorização pejorativa ou de muita apreciação, de muito valor para outras pessoas, embora elas não saibam o que está acontecendo, aquilo sempre vai impactando, é um registro que vai ficando. Então, as crianças, elas copiam, elas aprendem e elas copiam com os modelos que são apresentados, né? Então, é a nossa responsabilidade primeira de vivermos naquele padrão ideal que nós queremos que os nossos filhos absorvam. E, no mínimo, esses padrões devem favorecer para que aquela criança, aquele jovem se torne um bom cidadão ali no mundo. Dentro da igreja, nós temos uma expectativa maior, que além de bons cidadãos, eles se encaminhem para um caminho, assim, uma vida, né, religiosa que nós pensamos. Mas, no mínimo, isso precisa ser ensinado para as pessoas serem boas, como vivendo assim num ambiente de civilidade, numa comunidade. É isso mesmo. E uma coisa interessante que a gente percebe é que nesse mundo tão moderno que a gente vive, onde tudo é tudo muito rápido e tudo mais, meu presidente de ramo até falou ontem na atividade que nós tivemos ontem à noite, e ele falou, é difícil até hoje em dia para os pais sentarem junto com os filhos e terem uma refeição juntos, né? Cada um tem um horário, cada um tem uma coisa, né? Então, é importante que os pais tenham essa visão de momento, né? Opa, esta é a oportunidade que eu preciso para ensinar um princípio ou um valor para essa criança. Então, quando meu filho chega na escola, não importa quantos anos ele tem, 4 ou 5, chegou na escola e contou algo que aconteceu.
naquele momento é o gancho para o pai e para a mãe usarem as perguntas corretas, a maneira certa, para poder ensinar esse filho. Ah, chegou em casa e contou. Ah, porque o fulano lá da escola bateu no Joãozinho. Nossa, filho, como é que foi isso? Por que que bateu no Joãozinho? O que que aconteceu de verdade? Como é que você se sentiu quando você viu que o fulano bateu, né? Ah, eu fiquei triste, nossa, e começar a reconhecer emoções e valores que essa criança precisa desenvolver nesse momento. Então, o diálogo com a criança, às vezes a gente acha é muito pequeno, não vai entender, mas em cada fase da vida existe aquela maneira correta de fazer com que a criança entenda cada coisa que está acontecendo ao seu redor. É isso mesmo. E lembrando, né, que as nossas atitudes, né, como pais, é o que vai ser o modelo para os filhos, né, depois na vida adulta. Mas, como você falou, Dri, é importante nós nomearmos, nós falarmos mesmo de forma bem clara com as crianças, com os filhos, adolescentes, né, sobre os fatos, o que acontece, né? Às vezes, eu tenho 3 filhos, né? E o mais velho tem 10 anos, mas ele já passou também pela fase, né? Pequenininho, vai crescendo, e realmente tem momentos, às vezes, que eles veem alguém, por exemplo, com uma deficiência, numa cadeira de roda, né? Ou não tem uma perna. E quando são pequenos, né, eles falam, porque não tem uma trava, para eles não é uma coisa, Sim. eles veem que é algo diferente, eles falam, olha, aquele homem não tem perna. E é a oportunidade que nós temos para ensinar. Em vez de a gente falar, fica quieto, não fala nada, você está me fazendo passar vergonha. Porque quando a gente faz isso, cortou, né, esse ensinamento que a gente poderia estar dando. Então, é deixar, a criança falou, aquele homem não tem perna, falar, é verdade, filho, você abaixa, né, conversa com o filho e fala, é verdade. E olha só, deve ser difícil, né, para ele tá no mercado, por exemplo, né? Deve ser difícil para ele, né, fazer uma compra grande desse jeito, né? Como você acha que ele se sente? Então, Será que ele trazer tem a alguém criança, para ajudar? será Né? que ele Será precisa que de ele está ajuda? sozinho? Então, assim, trazer o filho, né? Porque às vezes não é criança, é adolescente, mas também a gente pode ter essa Sim. conversa, né? Trazer para essa coisa da empatia, né? De se colocar no lugar da pessoa. Ah, como será que ele se sente? Como será que é? E se a gente ensina isso desde pequeno, né? A criança vai entendendo. Quando ela vê alguém diferente do que ela está acostumado ali viver na casa dela, ver na casa dela, né? Para ela não vai ser assim, um grande choque, porque ela vai perceber, talvez ela vai ter aquele olhar de nossa, mas vai lembrar daquilo, né, que foi ensinado. Nossa, como que será deve ser para essa pessoa? E se colocar, né, para ajudar, para oferecer algo, né, de forma gentil. Enfim, então isso, né, são oportunidades que nós pais temos diariamente, né, de ensinar aos nossos filhos. E algo também acho que é bem importante a gente trazer, né, para isso, conversar com os filhos de forma muito clara e a nossa volta também, né? Nós nos rodearmos, né? Termos contatos com pessoas diferentes também, né? Às vezes nós, né, somos membros da igreja, a gente muitas vezes acaba se fechando, né, na nossa comunidade e não deixa com que pessoas diferentes entrem, sejam às vezes são familiares, né, parentes, às vezes são amigos da escola, né, do filho ou do trabalho. Então, é importante também, né? A gente tem aprendido isso cada vez mais. É importante também a gente fazer essas pessoas bem-vindas, né? Seja para ir num aniversário, para convidar para um jantar em casa, para as crianças verem, às vezes, uma pessoa que foge do estereotipo, né? Que às vezes a família coloca. Então, que tá tudo bem, a gente pode respeitar, né? E conversar e ter uma amizade. A gente ensina dentro de casa os nossos valores, os valores da nossa família. Mas o outro, as pessoas são diferentes, né? E a gente pode respeitar todos, devemos, né, respeitar e todos fazer com que todos, né, tratar todos como filhos de Deus, que é o que realmente somos, né? Independente da cor do cabelo, da pele, da nacionalidade, da língua que fala, é nosso papel como pais, né, inserir isso, ensinar nossos filhos que existem os nossos princípios, os nossos valores, mas a gente pode fazer como Cristo, né? Nós devemos, né, fazer como Cristo que Sim. ensinou, né? Ele amou a todos, né? A mulher adúltera, quando veio, né, queriam lá o quê? Julgar ela ali, que ele falou, gente, só ama, né? Ao pai cabe julgar, né? E vocês têm que amar. Então,
é isso, né? Quando a gente aprende isso, de que a gente não tem que julgar, a gente só tem que amar. Fica muito mais leve. Eu, pelo menos na minha vida, quando, sabe, verdadeiramente compreendi isso, comecei a praticar isso, eu falei, gente, a vida fica tão mais leve, porque realmente a gente não tem que julgar. Isso É. cabe ao Pai, né? E eu tenho que amar. A mim cabe amar e respeitar a todos, né? Então, realmente fica, como pais, a nossa vida fica mais leve também, quando a gente começa a praticar isso, né? Então, É, e a os filhos vão crescendo, né? E aí eles vão depois gente, para o mercado de trabalho, vão para a escola, vão... E vai ser algo mais fácil de lidar com as diferenças, né? Com o diferente, porque já aprendeu ali. e você pensa, às vezes a gente, quando a gente tem os filhos até numa certa idade, a gente tem um certo medo, né? Será? Como é que vai ser, né? Será que vai funcionar? E será que vai acontecer da maneira como eu penso que deve ser, né? E tudo isso. Às vezes, no caminho, alguma coisa pode sair dos eixos, pode sair do nosso caminho, né? A gente não precisa ter medo. E do outro lado, que se a gente ensina, planta sementinhas, coloca tudo lá nas caixinhas certas, na hora necessária, os nossos filhos vão saber onde buscar as informações que eles precisam para poder usar, né? No discurso que a gente estava vendo essa semana, que falava a respeito de ensinar nossos filhos a aceitar as diferenças, conta lá a história do menino, do Brandon, né? O menino tinha 4 aninhos de idade, disse que tinha um menino que era autista na sala de aula, o Jonathan, e ele sempre ajudava, ele ajudava na fila do lanche, ele ajudava a pegar os materiais que precisavam e tudo mais. E a professora ficou, puxa vida, né? Ele tem uma atitude tão boa, e conversou com a mãe do Brandon. E a mãe em casa foi perguntar para o Brandon, por que você é tão bondoso com o Jonathan? E por incrível que pareça, acho que o menino deve ter olhado para a cara, como assim, né? O que você está me perguntando, né? Porque para ele era uma atitude totalmente normal e natural do Brandon ajudar o outro. E ele falou assim, gente, mãe, ele é meu amigo. Se eu não ajudar ele, quem é que vai ajudar? Né? E o Jonathan era uma criança diferente, mas o outro não via o quanto ele era diferente, né? E no discurso, o Elder Clegg, Sister Clegg, que era da presidência geral da primária, ela fala assim: as criancinhas são naturalmente mansas, humildes, pacientes e cheias de amor, mas à medida que crescem, tornam-se mais conscientes das diferenças existentes entre as pessoas. À medida que interagem com um número cada vez maior de pessoas de fora da família, encontram indivíduos que diferem deles, língua, cor, pele, religião, capacidade física, mental ou condição social. Como pais, queremos ajudar nossos filhos a manterem os atributos cristãos da mansidão, humildade e compaixão, né? Que o mundo possa realmente se encher desse sentimento que uma criancinha ela tem, né? Que a gente, quando olha o outro, veja além da embalagem, né? Eu gosto muito, eu gosto muito dos discursos da irmã Okazaki. Ela já faleceu há muitos anos atrás. Ela era uma amiga da avó do meu marido, na verdade, e ela serviu ela foi uma das primeiras estrangeiras a servir na presidência geral da Sociedade de Socorro, a irmã Chieko Okazaki. E ela é uma japonesinha, coisa mais fofinha do mundo, e os discursos dela sempre falavam sobre isso, sobre as diferenças que existiam entre as pessoas, né? E ela fala, num dos discursos dela, o discurso é tão interessante, chama cestas e potes de conserva. Então, ela leva um pote de conserva e ela fala, esse pote de conserva foi feito por uma irmã lá de Utah, e dentro dele tem frutas para a família dela. As irmãs lá na Polinésia não usam pote de conserva, elas pegam as frutas naturalmente e servem para sua família. Ela fala, então, o importante é a fruta e não onde ela está. Então, não importa o lado de fora, se é uma cesta ou se é um pote, o importante é a qualidade da fruta. Então, que a gente desenvolva nos nossos filhos essa visão, que eles possam ver as pessoas além
da primeira vista, né? Para tratar todo mundo realmente bem. Fala, Ruth. Uhum. Sim. A presença dos pais e grandemente a presença da mãe ainda, eu considero assim um privilégio quando a mãe tem a oportunidade de ficar junto dos filhos, de participar desse processo educativo e de alguns anos, né? E eu vejo assim, não é só a educação, quando estamos presentes, não é só esperar que a vida traga as situações para nós ensinarmos. Eu penso, assim, nós temos tanta inteligência, nós temos quase que fazer um planejamento da educação dos filhos, o que é que nós vamos ensinar para as crianças. Então, tem tantos temas atuais, tantas coisas que estão acontecendo, e que nós, pela nossa capacidade, assim, pela nossa vivência, mais ou menos aquilo vai se encaixando, isso não serve, ou então eu penso... Mas para os jovens, para as crianças e para os jovens, isso é muito difícil. Então, existem temas bem importantes, e essa questão da aceitação das diferenças individuais é um tema importante e que pode trazer assim consequências muito graves numa sociedade, desde consequências sérias, querer da discriminação, ou chegar ao ponto de que tem que aniquilar determinado povo porque eu não aceito a religião dele, não sei coisa. Isso aí já é um extremo, né? Mas assim, Sim. dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, podem resultar em comportamentos que são agressivos, de não deixar que a pessoa participe, não deixar o filho brincar, não convidar para estar junto, não dividir um lanche, não ajudar, ou não querer que fique com determinada pessoa. Então, esse tipo de temas, eu penso sim que seria muito adequado se as mães, à medida que as coisas vão acontecendo, elas já ficam espertas e já vão procurando. Deixa eu entender exatamente. Se eu fosse preparar uma aula, o que é que eu iria ensinar para uma criança que não seria meu filho? E depois tu adapta mais ou menos essa preparação que tu teve para ensinar com o teu filho. E praticamente assim, todas essas questões difíceis, o evangelho ele serve como referência, né? O exemplo de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo na forma de tratar o ser humano, para mim não tem guia melhor. É claro que existem muitas pesquisas, muitas teorias, muitas escolas que acabaram consolidando alguns conhecimentos que são muito úteis nas nossas profissões, mas a essência, o princípio que eu considero assim infalível é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós não soubermos nada de psicologia, usando o Evangelho de Jesus Cristo, nós já vamos entender que a outra pessoa também tem necessidade de ser valorizada, né? Os meus filhos já estão adultos, eles já casaram, mas eu lembro, assim, teve há muito, se era terceira, quarta série, uma das coleguinhas do meu filho maior, mais velho, era cega. Então, ele estudava numa escola adventista, ali já é, nós, embora pertencentes à nossa igreja, vimos dentro dessa escola confessional uma boa oportunidade para reforçar os mesmos princípios. Então, nessa escola, ele já tinha que conviver com princípios. Os adventistas guardam o sábado, nós não guardamos o sábado. Então, são questões assim que eles têm que transitar e respeitar, Que aprenderam né? a lidar com o diferente também, né? Isso. E essa menina cega, dá uma pena, assim, porque tu vê uma questão pequena e ela não vai poder, assim, através do sentido da visão, desfrutar de toda a beleza que é o mundo. E quando acontecia isso, ou se via algum lugar que nós íamos, alguma pessoa com limitação, ou uma pessoa doente, uma pessoa mais velha, já que o corpo já está em debilidade, ela não consegue mais fazer todas as coisas que a saúde permita, eu procurava ressaltar como nós devemos ser gratos pela nossa saúde. Assim, todos os dias agradecer porque nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos, nós conseguimos enxergar. O nosso corpo, ele acorda junto, ele começa a fazer as coisas. Nós podemos levantar, nós podemos nos vestir, nós temos a comida e vamos nos incumbir das nossas tarefas. Então, eu lembro assim, que eu procurava ensinar como é maravilhosa a bênção da saúde. E valorizando a nossa saúde, nós podemos ter assim, um pouquinho de sensibilidade para ver que na outra pessoa, às vezes, a saúde não é completa. Às vezes ela pode ter nascido com alguma deficiência, algum problema congênito, ela pode ter sofrido um acidente, ou ela pode ter alguma doença
crônica que a impede de fazer todas as coisas, tal. E eu lembro que muitas vezes eu falava assim para eles, e interessante que até assim um pouco antes do casamento, num outro contexto, eu falei assim, nós somos muito gratos e nós estamos bem aqui, eu tenho uma saúde muito boa, mas pode ser que daqui meia hora a minha condição já não seja mais essa, né? Pode ser, os nossos filhos, eles estão bem, mas de repente pode acontecer algum evento imprevisto, alguma situação assim inesperada e a questão de saúde muda. E nessa, se tivermos que enfrentar essa tragédia, esse desafio, nós é que vamos precisar que os outros tenham empatia, compreensão e nos ajudem. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos a saúde, gratidão, agradecer e ver com a minha saúde o que é que eu posso para facilitar a vida daquela pessoa que tem determinadas limitações. Então, com aquela coleguinha cega, o que é que eles tinham que fazer? Ajudar a menina a subir o morrinho lá para chegar no parque, ajudar a menina a brincar no parque, ajudar com as lições, ajudar a levar para sair da escola, coisas assim. Ela tinha uma pessoa que dava assistência, mas o grupo todo de colegas facilitava muito a vida dela quando eles eram, cada um assim, meio que adotava a criança, era um tutor da menina cega. Então, passar isso para as crianças. Tu tem saúde, então usa também a tua saúde para ser uma extensão de uma qualidade de vida maior daquela pessoa que tem a limitação. Nunca julgar, nunca debochar, porque quando eu era menina, eu já estou perto dos 60, eu lembro, assim, a gente... Hoje eu nem me culpo porque eu não tinha condição de entender isso, mas como a gente achava engraçado uma pessoa... A gente debochava, a gente ridicularizava, a gente falava mal, ô, seu caolho, seu perna de não sei o quê, sabe? A gente usava, assim, de uma grosseria, de uma rudeza com a pessoa, porque se fazia isso e Uhum. que duro, né? A pessoa ela já tem a limitação e depois ela não ter ainda a consideração dos demais seres humanos. Sim. E isso que a Ruth falou, né? Ainda bem, né? São novos tempos, né? E nosso propósito aqui Sim. é evoluir, né? Nós viemos É, para essa terra para aprender, nos desenvolver, evoluir. E que bom que hoje em dia, né, nós temos tantos recursos, né? Nós, como pais, avós, temos tantos recursos para a gente aprender. E cada vez mais, né? Isso tem ficado tão claro. A gente precisa estudar, a gente precisa debruçar, demonstrar, né, o desejo, a vontade de aprender, de melhorar. Puxa vida, isso aqui eu como mãe, como pai, né, acho que não estou fazendo legal. Deixa eu pesquisar o que se eu continuar fazendo isso, o que pode acontecer com o meu filho, que, né? E hoje em dia tem muitos estudos e como a Adriana, nós, né, falamos aqui, ainda assim, que você não tenha um conhecimento nenhum de psicologia, desenvolvimento da criança, enfim, pode-se hoje buscar, porque tem, mas lembra, né, que acima de tudo, nós somos seres espirituais, né, e buscarmos ajuda, né, do Salvador, buscar ajuda de Deus, do Pai Celestial, quem mais maravilhoso, né, para nos auxiliar, do que o Pai Celestial. É lógico que todos esses recursos que nós temos, eu entendo que também é uma bênção do Pai Celestial na nossa vida, Com nós, né, como certeza. adultos, podemos ter acesso a isso, poder conversar com as crianças de uma forma diferente do que acontecia 30, 50 anos atrás. Mas há momentos, há desafios na vida que às vezes a gente não consegue achar respostas aqui, né? Buscando todo o recurso. Mas nós temos sempre, né, que possamos lembrar, né, nós como pais, nós temos um canal, né, aberto, disposto, um pai amoroso para nos ensinar, para nos guiar, nos conduzir, nos trazer respostas de que forma a gente pode guiar nossos filhos com determinada situação. Então, que nós possamos sempre buscar, e nas escrituras, né, nós encontramos isso. Pede, você vai receber, bate e vai ser aberto. Então, que possamos sempre lembrar disso, né? Acima de tudo, nós, nossos filhos, são seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Então, a gente precisa desenvolver isso, né? Essa conexão com o Pai Celestial, né? O espiritual, e também buscar outros recursos para nos ajudar, né? Nesse corpo físico, emocional. Então, Deus, ele nos ama tanto e com certeza o que ele mais quer é ver seus filhos crescendo, progredindo, né? Felizes. Nós viemos aqui para essa terra para termos alegria, né?
Então, com certeza, Deus, ele nos responde. Nossa, quantas vezes eu, assim, perdida, não sabia o que fazer, de que forma ajudar meu filho pequenininho numa certa dificuldade, e ele me trouxe respostas, e respostas essas que às vezes foi com conhecimento, algum profissional que eu conheci, alguma coisa que eu aprendi, e isso vai tornando a nossa vida mais leve, mais prazerosa, né, de vivermos mesmo os desafios, porque a gente entende que, ok, o que eu tenho que aprender com esse desafio? A gente sai de um lugar passivo, né, para ativo. Ah, ok, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso aprender? Pai Celestial, por favor, me mostra, né? E isso é maravilhoso, a gente poder, né, guiar a nossa vida dessa forma e ter esse conforto, né, de que nós temos Deus conosco, né, guiando a nossa vida, a nossa família. Que maravilhoso que é isso, né? Exato. E é importante pensar, né, que cada serzinho desse que está aqui, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade, seja na igreja, qualquer lugar onde nós estivermos, cada um deles é diferente, né? Recebe as coisas de maneira diferente, reage de maneira diferente às coisas, né? Eu aprendi muito com os meus filhos, porque eles são extremamente diferentes, todos eles, cada um. Então, a maneira como eu ensinei um não podia ser a mesma maneira que eu ensinava para o outro, né? Cada um recebe de uma maneira diferente, reage de outra forma, né? Porque cada E, espírito é diferente, né? Se a gente for... Pai exato. Celestial não fez todos os espíritos todos iguais. Né? Que a gente Imagina às que vezes fala, ai, chato que nasceu da mesma seria. mãe, como que pode ser tão diferente? Gente, porque nós somos diferentes. E que bom que o Pai Celestial Sim, fez assim. é. Nossa, seria muito chato todo mundo igual também, né? Mas eu sempre penso nisso, né? Eu sempre tive muita dificuldade em trabalhar com as crianças na primária. Sempre foi um grande desafio para mim trabalhar com eles, né? Porque desde muito jovem eu sempre trabalhei com os adultos, sempre estava ligada, ou eu estava com as mulheres, ou eu estava ensinando adultos, sempre, desde que eu saí da organização das moças. E eu sempre tinha um grande desafio, sempre foi muito difícil. Mas nesse último ano, servindo nesse ramo que eu estou agora, eu tive uma experiência muito positiva. Eu acho que com o passar dos anos, a gente também vai criando um outro olhar para as coisas e para as pessoas, né? E também porque eu tinha dificuldades, eu frequento um ramo hispânico, então ou eles falam espanhol ou eles falam inglês. É um dos dois. E aí eu não falo nenhum dos dois, né? Eu falo português. E aí o meu espanhol é muito bom, o meu inglês é daquele jeito, então eu vou fazendo aquela mistura. E eu acho que foi bom para mim, que eu me identifiquei que eles também têm dificuldades e eu também tenho dificuldades, né? Somos todos diferentes e isso criou laços entre nós muito fortes, e fez com que eu tivesse uma experiência muito diferente com esses pequeninos que eu adoro e que agora eu vou deixar de novo, que eu já estou indo para outro lugar. Mas é a vida da gente que segue, mas eu acho que realmente precisava aprender, né? Eu gosto muito daquele hino Andarei Contigo, né? E é o hino que a gente não canta normalmente a primária, às vezes acho que algumas crianças da primária talvez nunca tenham ouvido, né? Esse hino Andarei Contigo, mas ele fala algo tão bonitinho, ele fala, se o teu andar não é como o meu, muitos se afastarão de ti, porque a diferença às vezes é difícil, né, de encarar, mas eu não. Se o teu falar não é como o meu, muitos até rirão de ti, mas eu não, né? Então, a gente sabe que o nosso sotaque numa outra língua, tudo isso às vezes as pessoas acham estranho, alguns ficam mais retraídos. Os meus filhos vieram para os Estados Unidos para entrar, o meu mais velho estava indo para o high school, né? Estava indo para o ensino médio, naquele momento ali tão difícil, e meus filhos falavam muito pouco inglês, quase nada, né? Mas eles foram lá e enfrentaram, devem ter tido muitos desafios, devem ter se sentido diferentes, né? Mas precisava
e em frente, né? Ah, E ele fala que o meu amor demonstrarei, contigo sempre estarei, pois Jesus o seu amor a todos sempre ofertou, e assim eu farei. Ele a todos abençoa e nos diz: vem, segue-me, e assim eu farei e o seguirei. Contigo andando e falando, meu amor demonstrarei, né? Então, essa forma de que lembrar sempre que como Jesus faria, né? Essa perguntinha gostosa que precisa ficar lá, né? Eu vou enfrentar isso como? Em que muitas vezes, a Ju falou uma coisa que eu fiquei pensando, muitas vezes nós somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Somos, lógico que somos capazes, mas com a ajuda do Senhor vem a cereja do bolo, né? Fica mais gostoso ainda. A gente sente, puxa vida, ele tá aqui e vai comigo, aonde eu for, vai me ajudar, vai me proteger, vai proteger as minhas decisões, e isso muda o caráter aí do nosso trabalho como mãe, como líder, né? Para que a gente possa ter sempre o Senhor ao nosso lado. Muito bom. eu Ah, estou pensando aqui, enquanto ouvindo vocês, assim, nós temos algumas diferenças importantes relacionadas à questão da cultura e ao biotipo, assim, ao tipo, a formação do corpo com as características de cada região do mundo, né? E nós temos também algumas deficiências físicas ou necessidades especiais que estão fora do controle, às vezes a questão do nascimento, às vezes doença, acidente e tal. uhum, Assim, pensando um pouquinho sobre a visão dos jovens, e eu lembro que, e na verdade, até alguns jovens que eu atendo, eles levantam essas questões hoje em dia, que isso acaba incomodando. Com principalmente essas tragédias das guerras tão abrangentes lá no Oriente, na África, as pessoas uhum, acabam fugindo das suas regiões assim, nativas, sobrevivência, abandonam tudo, mas elas trazem costumes e hábitos muito diferentes dos nossos ocidentais e isso, por vezes, incomoda. Aqui onde eu moro é um condomínio bastante grande, tem muitas famílias, e teve um período que tinha, eu acho que, sei lá, algumas dezenas de famílias de uma outra origem. Assim, os comportamentos delas eram muito diferentes e acabaram desgostando, porque agrediam bastante assim, o nosso estilo de vida, em questão de barulho, em questão de higiene, em questão da maneira de se comportar, né? E, assim, quando tu tem que viver com isso, assim, no dia a dia, e a pessoa não melhora, às vezes a pessoa não fala nem a tua língua, tu não consegue conversar com ela para dizer qual é a tua expectativa, aquilo só vai aumentando, assim, um certo rancor, uma certa raiva, um certo desprezo por aquilo. Eu lembro, assim, que os meus filhos falavam, tem que mandar esses caras embora daqui e tal, que são muito relaxados, só fazem sujeira. De fato, assim, era muita sujeira, era muito cheiro ruim nas unidades que eles moravam, porque uhum. eles, afinal, o estilo, né? Sim. Então, o que fazer nessas situações? E quando tem assim, essas entradas em massa às vezes, de milhares de pessoas, elas acabam, assim, impactando muito. Eu tenho uma irmã que mora num país da Europa, e há uns anos atrás, quando começaram a entrar alguns refugiados que tinham costumes diferentes, eles não aceitavam que as mulheres e que as meninas andassem com determinados tipos de roupas. Então, começou a ter agressão contra as pessoas nativas, e eles eram os estrangeiros. Então, isso foi preciso ter tá fora, foge do nosso alcance, é preciso as autoridades públicas tomarem algumas medidas, né? Porque senão acaba entrando numa decadência e vindo, tu tá assim numa certa estabilidade e essas pessoas elas acabam trazendo uma insegurança, trazendo problemas. Então, quando acontece isso, não se faz justiça com as próprias mãos, tu tem que buscar os recursos que organizam a sociedade, que mantêm a ordem para tentar resolver. Então, apoiar, conversar, participar de audiências públicas, assim, movimentos que
procuram, às vezes, refrear os comportamentos dessas pessoas, porque elas precisam se adequar da mesma forma como nós temos também, e talvez tentá-las, incutir nelas uma civilização, um ideal de civilização diferente. Mas são questões bem complicadas essas de cultura, né? E o biotipo também, assim, existe uma tendência da gente gostar do mesmo que nós somos, né? Assim, nos atraímos pelo que nós somos. Mas, por alguns motivos, os corpos das pessoas, dependendo da região, a programação genética foi com que eles nascessem com cabelo diferente, com cor diferente, com altura diferente, com jeito dos olhos diferentes, com assim, a maneira como o corpo se desenvolve é diferente. Isso aí a gente tem que aceitar, tem que entender, e daí sempre coisa, são filhos de Deus e tal. É uma consideração que eu estava fazendo aqui. Mas é isso mesmo, né? Você contando aí as experiências, né, culturais diferentes e tudo mais, enquanto eu estava estudando as nossas coisas e tudo mais, eu fiquei pensando em algumas palavras que realmente são muito importantes para serem, que a gente precisa desenvolver e ensinar para os nossos filhos, né? E acho que uma dessas palavras é respeito, né? É muito importante a gente lembrar que respeito ainda é uma coisa maravilhosa. E que eu respeito o outro a partir do momento em que eu não invado o espaço que é dele. Existem coisas realmente que a gente pode mudar, existem coisas que a gente pode mudar, mas existem outras que não tá na minha alçada, não tá na minha capacidade, e que quando eu vejo essas coisas eu preciso só respirar fundo, manter eu respeito e continuar em frente. Fala, Ju, tá coçando para falar. Não, na verdade, eu estava pensando, né, a Ruth falando isso, né, quando há uma situação que foge, né, diferente, né, sejam cultura, seja o que for, mas é isso, né, nós lembrarmos o que Cristo nos ensinou, né, aí tem uma escritura aqui em Romanos 15:7 que fala assim: portanto, recebeis uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, quando a gente lembra disso, né, de que todos somos filhos de Deus, e em situações talvez, né, mais extremas, de que, como a Ruth deu esse exemplo, né, é o que ela falou, né, é buscar de forma, né, os seus direitos e tal, mas ainda assim, dentro do nosso coração, nós temos essa esse apaziguamento, né? Temos essa serenidade, né? Essa tranquilidade de que, ok, a pessoa está fazendo isso, mas ainda assim, dentro do meu coração, lembrar de que ele é um filho de Deus e que a cultura dele, a forma que ele aprendeu o que é o certo, porque o certo segue os preceitos da minha família, isso é o certo. Então, lá na cultura dele, no país dele, né? O certo para ele era aquilo. Então, na cabeça dele não funciona da forma que é minha, assim como ele também não entende como a minha cabeça funciona desse jeito, que não é daquele jeito, daquela outra forma. Então, é a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E quando a gente começa a se colocar nesse lugar que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, a gente abaixa um pouco, né? Aguarda e fala assim, ok, né? O que eu preciso fazer aqui? Mas lembrando, né, de que é um filho de Deus e é amado pelo Pai Celestial, né? Então, sempre, né, não é com mais ódio ou mais raiva que a gente vai resolver uma situação, mas o amor, ele sim, o amor ele pode trazer essa apaziguamento, né? Essa coisa de, ok, o outro está agindo dessa forma, eu vou agir de forma serena e seguir minha vida, né? Não preciso ficar ali grudada, né? Tá tudo bem, é respeitar, né? Como a gente falou, é o respeito. O outro, né, fazendo da forma dele quer fazer, ok, mas eu, né, com a minha família, posso respeitar o outro diferente. Uma semana, acho que atrás, num outro podcast que nós gravamos com a irmã Kate Santiago, e a gente estava falando a respeito
Ih, agora fugiu o tema, daqui a pouco eu lembro. E ela falou uma coisa super interessante, que era toda pessoa, toda criança, todo jovem, no geral, mas principalmente começando com as nossas crianças, elas precisam se sentir amadas, pertencentes e importantes, né? E muitas vezes a gente esquece que nem todo mundo recebeu isso quando era criança, quando era jovem, né? Eu fico emocionada porque eu fico pensando em quantos traumas pessoas adultas têm com elas, porque quando eram crianças e jovens nunca se sentiram amadas, nunca tiveram o aconchego, o amor, chegar em casa e gritar, ô mãe! E a mãe fala, tô aqui na cozinha, né? Que é tão prazeroso e gostoso da vida da gente, Ou um né? abraço, né, Adri? Um O abraço, abraço um eu te simples, amo, quando você é chegar em casa, capaz, você consegue. nossa, a criança chegar em casa e poder contar, ter alguém para contar e a pessoa ouvir o que aconteceu. Nossa, mãe, sabe o que aconteceu hoje na escola? Podia ser uma coisa simples. Ah, e o fulano, sei lá, escorregou e caiu no corredor e não sei o quê. Qualquer coisa, não importa, né? E ter alguém ali para te ouvir, para saber, nossa, filho, sério que aconteceu isso? E compartilhar com você aquele momento. Se sentir pertencente. Quantas pessoas, quantas crianças, quantas pessoas diferentes de nós não tiver essa parte de pertencer, se sentir parte de algo, né? Ontem nós estávamos na atividade do meu ramo, era uma noite familiar, e o meu presidente, ele fez essa pergunta, por que a gente faz reunião familiar, né? E uma das irmãs, ela falou exatamente isso, para que todo mundo possa se sentir parte de uma família, porque é importante você se sentir parte de algo, de uma comunidade, né? E então pertencer, essa é a minha família, né? Ah, minha família, lá a gente faz assim assado, né? Nossa, que delícia tudo isso, né? E se sentir importante. Então, sempre quando eu vejo pessoas culturalmente diferentes ou que têm outros tipos de diferença, eu sempre penso nisso, né? Usar a nossa empatia e a nossa compaixão, né? Essas duas palavrinhas são tão fortes, né? Se Sim. colocar no lugar do outro e a compaixão de agir, né? Porque não adianta só sentir, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo, né? E mesmo que eu não possa fazer muito por aquela pessoa, lá dentro do meu coraçãozinho eu pensar, puxa, se eu pudesse, eu faria. Eu só não faço porque eu não posso, mas o que eu posso eu vou fazer. Que seja um sorriso, que seja o acolhimento, que seja a palavra legal, quando alguém falar, eu estar pronto para ouvir, né? Antes da gente começar o podcast, eu estava ouvindo um vídeo de um outro cara, não lembro o nome dele, ele tem um nome esquisitinho, não vou lembrar agora o nome dele, e ele falou, vocês imaginam se eu estivesse aqui falando com vocês com meu celular na mão? Ele falou. Ele falou, meu telefone não vai tocar, eu não vou olhar as mensagens, eu não vou ligar para ninguém, mas ele está aqui, ó, na minha mão. E aí ele falou, perdeu o foco, né? Eu já não estou dando toda a importância que vocês merecem de estar aqui me ouvindo, né? Então essa coisa da gente poder estar ali, ser presente para as crianças, ensina muita coisa e eles vão aprender aí com o nosso exemplo. Sim. E isso é o verdadeiro viver cristão, né? De nós seguirmos o exemplo de Cristo, que é amar as pessoas, independente do que fizeram, o que são, se são diferentes. É amar, lembrar que são todos filhos de Deus e a mim cabe amar, não julgar. E é o que você falou, a diferença que nós podemos fazer. Não adianta eu querer pensar, como eu posso salvar o mundo, como eu posso salvar aquele país. Começa dentro do nosso lar. É dentro do nosso lar, né, o que tem que ser o nosso maior foco, o nosso maior propósito da vida, né?
preparar os filhos para seguirem sua vida e eles seguindo a vida deles, né, formando a família deles, e nós, né, como casal, né, marido e mulher, ou se a pessoa também sozinha, solteira ou divorciada, enfim, mas de você também estar bem com você e fazendo o bem para as pessoas à sua volta, né? Respeitando a todos, né, com as suas diferenças, e porque as diferenças começam dentro da casa, né? O primeiro centro de treinamento para a vida é dentro da casa. Então, a gente aprender isso, quando a gente aprende bem isso dentro do lar, a gente consegue para o mundo, né, para a vida, respeitando melhor os outros diferentes. Eu entendo assim também, à medida que nós vamos ensinando algumas coisas, nós vamos ajustando os filhos a terem uma visão mais ampla, assim, nós vamos treinando o olhar deles para perceberem algumas coisas que acontecem. Então, assim, na escola, aqui no Brasil, todo mundo sabe que. Eu sei que nos Estados Unidos também existem muitas diferenças, mas aqui me parece assim que no Brasil elas são bem mais gritantes, né? Então, às vezes, dentro de uma escola, tu tem pessoas com a capacidade cognitiva muito, muito, muito diferente umas das outras. Então, se nós, dentro desse contexto de ensinar sobre como conviver com pessoas diferentes, nós ensinamos nossos filhos que o rendimento escolar também pode ser uma dessas diferenças que eles podem ajudar, já que eles têm uma capacidade intelectual, eles têm recursos, eles podem ajudar o coleguinha a se desenvolver mais. Então, perceber se o colega sempre tira notas muito ruins, se preocupar com aquele coleguinha, de chamar para estudar, para fazer o trabalho, fazer as lições, tirar dúvidas. É uma medida assim que não custa nada, que é só de sensibilidade, tu vê o que está acontecendo com o teu colega e ajudá-lo para que ele se desenvolva, que ele coloque também o raciocínio dele, tenha a oportunidade para compreender alguns conteúdos e desenvolva a cabeça, né? Eu lembro que eu gostava de falar para os meus filhos, eles, felizmente, assim, em relação à escola, eles tinham boas notas, e às vezes quando uma criança ela tem boa nota, daí ela fica, o nerd, sabe tudo, não sei, mas eles ficam assim, rotulando de uma forma, e isso, às vezes, para a criança é fácil, nossa, eu sou bom, eu sou entendi. Então, muitas vezes eu falava assim, nossa, que bom que vocês têm a cabeça boa, que vocês estudam, que vocês têm os pais que dizem que é para estudar mesmo, que eu e meu marido ficávamos pegando, assim, insistindo bastante. Eu digo, elogiem os outros também. Não, vocês não são melhores porque vocês tiraram, vocês fizeram um esforço e tal, vocês tiveram um resultado, mas elogiem o esforço da outra pessoa. Então, a outra pessoa que é um pouquinho diferente que tu, elogia aquilo que ela está fazendo para subir. Então, veja o que está por baixo e puxa para cima, né? E às vezes, quanto que um elogio para uma pessoa que não está acostumada a ser valorizada em nada e que ela nunca recebe uma palavra de apoio, quanto um elogio de alguém que, teoricamente, poderia assim, ter um rótulo de melhor, isso impacta e anima aquela pessoa. Então, é uma forma também de lidar a diferença. Tá? Incentivar a participação, que às vezes tem, não, o fulano sabe, não, vamos participar juntos, vamos fazer junto isso. Então, de novo, aqui são diferenças, tu convida aquela pessoa que tem essas limitações ou que não está habituado, que ainda não se desenvolveu, a se expor também para mostrar que ele está crescendo, né? Esses dias eu atendi um jovem e eu diria assim, nossa, nasceu na família padrão, os pais casados no tempo, uma casa boa, tem tudo, férias, assim, aquele ideal assim que a gente coloca, mas também tem os seus desafios. Mas afinal, então, esse jovem estava contando que uma colega da escola já fazia dias que tinha observado que estava sempre triste, assim, sempre meio chorosa e tal. E ele foi conversar, então, tentando entender o que estava acontecendo com aquele colega. E daí a história foi lá atrás, assim, quando esse jovem, que era o jovem que estava assim abalado emocionalmente, percebeu que tinha alguém para ouvi-lo, então ele já falou de um monte de coisas. E falou, então, que a mãe dele era uma mãe solteira, tem 15, 16 anos, alguma coisa assim, que a mãe era solteira, então aquilo sempre incomodava, porque quando se compara com a família modelo, né, daí isso aí acabava.
e que depois, então, a mãe acabou se envolvendo num relacionamento e essa pessoa, que era o padrasto dele, tinha sérios problemas com dependência química e agora estava preso. Então, a tristeza, o sofrimento desse jovem era por essa condição, a vergonha de não ter a mesma... Então, esse jovem nunca chamava ninguém para ir na casa dele, porque tinha vergonha, também os recursos financeiros eram diferentes, então, a sessão que esse jovem relatou, fez esse depoimento, nós conversamos assim, é uma realidade que ele não pode mudar, o do jovem, mas o que é que ele pode para dar apoio para o jovem não repetir o mesmo caminho que o pai, que o padrasto, que a mãe não. Então, se a mãe foi uma mãe solteira, é porque algum homem, de forma irresponsável, ele teve um relacionamento com essa mulher, e ele não se preocupou com as consequências. Então, ele, como jovem, como que ele pode evitar isso, né? Então, assim, uma breve introduçãozinha da responsabilidade da atividade sexual, né? E também, assim, a questão da dependência química, como isso afeta a pessoa, como não é só para a pessoa que tem o vício, mas isso como repercute na família. Então, é um outro, assim, é um olhar de o que é que está acontecendo de diferente no outro que pode estar causando sofrimento e o que é que eu posso fazer. E esse jovem que comentou isso comigo, só foi amigo, só foi, assim, atencioso, chamou para, e vai continuar chamando para partilhar o lanche junto, lá na cantina, vão comer, vão sentar juntos, vão rir juntos, sabe? Foi só isso. E eu disse, olha, com certeza essa pessoa que é a que está sofrendo, ela vai para a escola sabendo que lá na escola ela vai ter um amigo, ela vai ter uma pessoa que ela pode assim, tá muito difícil para mim, me dá a mão, e daí ele vai pegar a tua mão e vai seguir em frente. Então, são coisinhas simples, não precisa ser, que nem eu falei antes, dos problemas de imigração, de refugiados, às vezes está fora do nosso alcance, mas no dia a dia sempre se apresentam dificuldades e acontecimentos, assim, que a gente pode, que os filhos, nós também, mas os nossos filhos, podem ser bons, podem ter o espírito cristão, né? O que Cristo faria aqui? E, de fato, nunca julgar. A gente, é tão difícil, assim, cada um tem as suas situações que são vítimas da vida, que não procurou aquilo. Então, de fato, não julgar. Vamos fazer o bem e ajudar, e deixa para quem tem o poder de julgar, se for uma questão de uma autoridade, ou então para a própria providência divina mais adiante, né? Mas Sim. nós vamos viver bem com os outros. Ruth, Idri, eu acho também importante, né, a gente falando, né, sobre isso, também deixar muito claro, né, para os pais que estão ouvindo, né, esse podcast e tal, de que se vocês, pais, também sentem que vocês têm uma dificuldade nesse tema, seja em outras questões, em lidar com as dificuldades dos seus filhos ou os problemas que você está enfrentando, né, no trabalho, no relacionamento, algo ali que se repete, você não consegue mudar, quando você vê, está fazendo de novo, né? De buscarem ajuda, né? Busquem ajuda, isso não é sinal de fraqueza, né? Deus, ele nos deu, coloca tantas coisas à nossa disposição, não é sinal de vergonha, de fraqueza, busquem ajuda, porque vocês se tornando pais melhores, vocês vão poder ajudar seus filhos, para que eles não passem por problemas, dificuldades tão pesadas assim, né? E que vocês também saibam, tenham inteligência emocional, né? Consigam lidar com as suas dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por traumas ou problemas na infância, enfim, e isso afeta a nossa vida como pai, como mãe. Então, assim, busquem ajuda, que são recursos maravilhosos que nós temos, né? Às vezes é aprender algum assunto, ou buscar um profissional mesmo, ou se você percebe que seu filho também está passando por algum problema que você, como pai, como mãe, não está sabendo como lidar, busque uma ajuda profissional para os seus filhos. Não espere a coisa ficar, sabe, aos frangalhos, ou chegar assim, algo assim no fundo do poço. Busque ajuda, né? Ore sobre isso, mas busque ajuda profissional para que você, como pai, como mãe, né, consiga viver, consiga entregar uma maternidade, uma paternidade mais saudável para os seus filhos e que seus filhos também consigam lidar com os desafios deles, né? Se tenha a idade que for, se tenha 10, tenha 15, tenha 18, né?
busquem ajuda para os seus filhos também, ensinem eles de que está tudo bem, a gente pode procurar ajuda e que isso vai ser muito bom para que possamos, né, viver melhor nessa vida. Então, assim, é algo que eu acho que hoje em dia tem se falado muito mais, e que bom, né, que a gente pode buscar esses recursos e nos tornarmos melhores, né, melhores pessoas. É isso mesmo, né? Lembrando porque o ambiente em que uma criança cresce e vive, ela impacta essa criança em várias áreas da sua vida, né? Eu lembro quando meu caçula, o Bernardo, ele estava, acho que no segundo ano primário, ele começou a ter bastante dificuldade, ele tinha dificuldades de aprendizagem, ele tinha dificuldades com as letras, ele tinha muitas dificuldades. E aí a psicopedagoga da escola, era uma escola particular, e ela falou assim para mim, olha, Adri, acho que ele está com algumas dificuldades e tudo mais, e acho que você podia tentar, né, levar ele uma profissional para que ele pudesse, né, ser diagnosticado caso ele tenha alguma coisa, ela possa te ajudar a entender o que está acontecendo com ele. E aí, assim, na época eu trabalhava em 2 escolas, nessa outra escola a gente tinha uma profissional, e aí eu falei com ela, e aí a gente foi fazer. Aí ela marcou lá, eram 12 sessões para poder mapear todas as informações do Bernardo, papapá, tá. E no final das contas, ela falou: olha, eu não diagnostiquei nenhum tipo de alguma coisa muito séria, não tem um transtorno assim que eu diga assim, ele tem isso. Não. O que eu te digo é que eu percebi algumas coisas, e uma das coisas que ela tinha percebido é que ele era uma criança que precisava de um ambiente organizado. Uma das coisas que ele mostrava para ela era que a desorganização. A gente morava num apartamento pequeno, era ele e os 2 irmãos no mesmo quarto, não tinha um local assim exato onde ele pudesse estudar, fazer, mas aquilo não afetava os outros 2, mas afetava o Bernardo. Ele era afetado por aquilo. E ela falou, então, acho que esse ambiente precisa um ambiente melhor para ele poder se focar, né? Ele precisava ser focado. Ele tinha déficit de atenção, que mais tarde foi diagnosticado, e ADHD, e aí ele não tem a hiperatividade, ele, né? Mas ele tem o déficit de atenção, ele precisa estar sempre bem focadinho, as coisas, alguém precisa estar lá com ele. E então, o ambiente em que ele vivia naquele momento não era propício para ele ter um bom desenvolvimento, né? E isso afeta a criança em várias áreas. Em várias áreas. O dele era o educacional, que estava prejudicando, mas uma criança que tem um ambiente onde as coisas são difíceis, ou são pesadas, ou não tem participação, tudo isso vai trazer uma dificuldade para essa criança, né? Uma criança que não interage com outras crianças na idade que combinam, né? E tudo mais. Eu também percebo bastante. O meu marido, ele cresceu e viveu bastante tempo com os avós junto, né? E avós fazem uma grande diferença também, né? Transformam o ambiente num outro tipo de ambiente, né? Meu marido sempre, quando ele fala dos avós, você percebe assim, eles davam seguridade, né, para eles, davam segurança para ele, né? Então era aquela coisa gostosa de vó que também traziam isso para a vida dele. Então, nessa coisa das diferenças que a gente está tratando, às vezes trazer para dentro da nossa casa essas diferenças, né? Por exemplo, a minha irmã, ela casou com um judeu e para o filho receber todas as bênçãos do judaísmo, ela se converteu ao judaísmo, né? Então, agora eles são uma família judia, né? E aí minha irmã nossa, minha irmã é incrível, eu falo para ela, você devia ter tido filhos antes de mim, para mim aprender com você, como é que você faz tudo isso, né? E com ele, com o filho dela, ela tem um filho que agora tem 4 anos, ela faz muitos acordos, né? Tudo é um acordo.
é assim até tal hora é o banho, e assim vai. Se a gente cumprir tudo isso, vai dar certo, mas se não cumprir tudo isso, a gente não vai conseguir seguir a nossa vida, né? Mas a minha irmã, ela abraça muito todo mundo. Então, o Benjamin, o filho dela, ele tem amigos de todos os tipos, vamos dizer assim, não importa, é aquele assim, o assado, a minha irmã tem paura de gatos, mas tá, o vizinho tem um gato, pode ir lá, vai, né, e tudo mais. Tudo isso para fazer com que ele experimente nessa idade, 4 anos agora que ele tem, várias diferenças. Como é ser diferente, né? Como é lidar com o que é diferente, né? Tudo isso para poder ter essa. Acho que até ter uma balança da vida, né? Nem tudo é um peso só. A gente precisa sempre estar ali para deixar tudo equilibrado, né? A vida ter esse equilíbrio tão positivo, né? Vocês queriam Uhum. falar? Sim. Eu estava tentando lembrar que eu acabei encontrando. Muitas vezes, principalmente quando já ficam assim, os filhos ficam um pouco maiores, eles perguntam por quê? Por que que nasceu cego? Por que que nasceu defeituoso? Às vezes tem, assim, umas deficiências físicas que ficam bem, não sei se não é aberração, mas assim, é muito impactante, tá? A Uhum. aparência da pessoa Sim. assim, com a deformidade, né? E aquele é o corpo da pessoa. Eu lembro, assim, de já ter conversado isso com os meus filhos, eu não sei que idade, nossa, mãe, mas por que que nasceu assim? Por que que a pessoa é desse jeito? E é uma pergunta difícil, nós não temos resposta, assim, nós temos alguma resposta biológica lá no momento da multiplicação das células, pode ter acontecido alguma coisa, pode ser desse tipo de origem, pode ser alguma informação genética herdada, ou então, mas assim, por que que Deus permitiu, por que que Deus deu o corpo para essa pessoa dessa forma? E eu encontrei aqui que tem uma informação no manual da igreja, né, que, deixa eu ver aqui, ó. Os líderes e membros não devem tentar explicar por que alguém tem uma deficiência ou por que uma família tem um filho com deficiência. Eles não devem sugerir que isso foi um castigo de Deus ou um privilégio especial, porque são respostas muito complexas e eu sinto, eu não me sentiria nunca com a autoridade de dizer, foi por causa disso, né? Quando eu digo, foi por causa disso, pode ser um julgamento de valor que eu estou fazendo Hum, a respeito da conduta dos pais, tal, uma coisa assim, né? Às é, vezes se sabe, por exemplo, mulheres ou que têm problemas com drogas ou algum outro estilo de vida que acaba prejudicando a boa formação da criança. Então, a resposta é, mas por que que Deus permitiu isso, tal, tal, tal. Então, é bem difícil a gente conseguir responder essas coisas. Mas o que fazer, então, assim, como dar um conforto, que muitas coisas da vida nós simplesmente temos que aceitar e ao invés de ficar, por que aconteceu comigo, por que aconteceu com meu filho, é aquela assim, aquela entendimento de o, já que isso está para mim, como é que eu posso fazer o melhor diante dessa situação, né? O corpo físico não é assim, um corpo físico perfeito não é uma exigência para a gente se desenvolver totalmente para merecer a exaltação às vezes que nós estamos buscando. Então, dentro da condição daquele corpo, o que é que a gente pode fazer para aquela pessoa se desenvolver? Felizmente, a maior parte das pessoas que têm alguma necessidade especial, elas não são totalmente incapazes. Algumas patologias, algumas doenças, a pessoa fica assim num estado sim, vegetativo porque não consegue ter a mínima condição de interação, né? Mas a maior parte das pessoas não é assim. Então, dentro daquela limitação, como é que todos nós podemos crescer? Então, as famílias que têm que enfrentar assim, essa situação, muitas vezes elas se tornam pessoas
muito desenvolvida, assim, como ser humano, na sensibilidade, na tolerância, na compaixão. Então, aconteceu, não é o que queríamos, mas já que isso é o que veio, assim, que surgiu da vida, como é que nós vamos lidar da melhor forma, sempre tendo o pensar celestial, que nem o presidente Nelson falou na última Sim, conferência, né? E é assim, verdade. Eu lembro quando o Salvador estava com os apóstolos e ele curou o cego de nascença, né? Eles estavam andando, encontraram o cego de nascença, e os próprios apóstolos perguntaram, os discípulos perguntaram para ele, mas Senhor, por que que ele nasceu assim? Foi porque os pais dele né, fizeram aham, alguma errado, né? Eles queriam também entender por que que a pessoa tinha nascido cego de nascença. E o Senhor falou: é para que se manifeste a obra de Deus tá. aqui na Terra. Né? Então eu sempre lembro dessa história, ela ficou sempre bastante gravada para mim, de que as pessoas que vêm com deficiências para essa terra, sejam qualquer tipo, às vezes são deficiências físicas, mas às vezes são emocionais, psicológicas, qualquer tipo de deficiência que elas tenham aqui, talvez realmente seja para que nós que estamos aqui possamos experimentar essas experiências. Como é que eu lido com uma pessoa que é diferente? Como é que eu lido com essas diferenças, né? O que que eu aprendo? Estava falando no começo, nem sei se a Ju, que me conhece há mais tempo, sabe, mas o meu marido, ele é bipolar, né? Quando a gente começou a namorar, e ele me falou logo no começo, ele me explicou, ele falou, olha, eu sou bipolar, né? E não sei o quê, eu não entendia nada de bipolaridade na época, e não sei o quê, então eu fui pesquisar, eu fui estudar, e estudei tudo que eu podia sobre bipolaridade. Eu falava, você Ótimo. toma remédio? Toma injeção? Tomo. Eu falei, eu quero ver a bula do remédio, manda aí que eu quero ver. Eu não sei o que, os efeitos, o que fazia, o que que acontecia. Se cuida, faz isso, faz aquilo, tá. Tudo que eu podia, que eu ia entendendo e eu fui buscando, e acho que eu me tornei muito boa nesse negócio de bipolaridade. Quando meu filho Bernardo foi diagnosticado com déficit de atenção também, eu fui procurar, fui buscar, fui saber, né? E ele mesmo também fez o mesmo. Então, eu acho que algumas deficiências que existem na Terra, que vêm e que impactam a nossa vida, são realmente para que a gente possa se desenvolver, aprender certas coisas, cultivar certas habilidades que a gente às vezes nem imaginava que tinha, né? A gente de buscar, de entender, de compreender. Então, hoje, por exemplo, quando meu marido está mais assim, eu já sei, eu já percebo, eu já sei como é que é, o que eu tenho que fazer, como lidar, tudo isso, né? Então, essas habilidades que a gente aprende quando as criaturas são diferentes da gente. Então, com as nossas crianças, acho que a gente precisa. Muitas crianças nascem em lares que têm pessoas diferentes, ou elas mesmas são diferentes, né? E precisam aprender a lidar com essas diferenças, aprender como elas funcionam, né? Por que realmente que ser diferente é tão diferente, que não deveria ser, né? Encarado assim, dessa forma como um obstáculo para o desenvolvimento, para a maneira de viver, para receber amor e ser amada, né? Mas por outro lado, é aprender como essas coisas realmente podem funcionar para o nosso benefício aqui nessa terra. Ver as diferenças como algo positivo, algo bom. Eu queria Fala, fazer um Ruth. comentário e até pedir para a Juliana fazer uma referência à minha ponderação aqui, se tu também percebe isso, se tu concorda. Eu tenho, assim, constatado o seguinte, como alguns transtornos, alguns comportamentos que poderiam ter sido evitados, eles estão vindo à tona em razão do excesso do uso das mídias. Eu fico, assim, horrorizada quando, às vezes, eu vejo um bebê numa cadeirinha com o celular. E uma telinha. E uma telinha. E tu tira aquilo, a criança fica num berreiro, porque existe toda uma forma
de programação desses aplicativos, desenhos, filminhos, que geram uma satisfação, um Dependente. prazer imediata, e isso faz com que a criança queira ficar. Pois é, quando a criança se acordou, então já dá o celular para ela ficar quieta, para ela não importunar, para ela não incomodar. Então, e bebês, assim, nem estão caminhando, eles já têm esses celulares, o tablet, afinal. E com isso, então, eles vão perdendo as oportunidades de se desenvolverem fisicamente, porque aquilo fica tanto assim, a criança não se mexe. E faz parte do desenvolvimento da identidade da pessoa, o amadurecimento do corpo, o desenvolvimento dessa habilidade, o domínio do corpo, o exercício do corpo, assim, usar a capacidade de movimento, de pular, de subir, de trepar, de descer, de correr, de enfrentar, de lutar, tudo isso às vezes vai ficando sufocado, e isso está sendo um embrião de uma patologia, de um transtorno, fisicamente e também emocionalmente, porque às vezes isso pode resultar numa fobia social, numa total assim desajuste no relacionamento com os outros colegas, a pessoa só sabe se relacionar com a tela, porque o mundo passou a ser a tela e não uma ferramenta para facilitar a vida, né? Então, uma preocupação assim que eu tenho, que os pais não criem um ambiente que seja favorável para esse tipo de deficiência, de limitação, de transtorno dentro das suas casas, oferecendo assim, sem limites ou indiscriminadamente esse recurso das mídias. Aí se a Juliana puder expressar, eu também gostaria de trocar uma ideia disso. É triste, né, o que a gente tem vivido nessa geração, porque essa tem sido a forma do abandono moderno, né? Na verdade, de pais deixando os filhos ilimitadamente sem controle ali, né? E como você disse, às vezes desde bebezinho, É só a galinha pintadinha. para não me importunar, para, né, tô ocupado, ou para eu mesma ficar aqui, né, no meu próprio também. Então, assim, e isso a gente vai ver as consequências disso ao longo das próximas décadas. E os estudos, porque esses estudos estão começando a sair recente, porque é uma questão, né, ali, que de 15, 20 anos, assim, nem isso talvez, né? Para entender as consequências disso, mas o que eles sabem, não, o que os estudos falam é que vai ser consequências terríveis, terríveis, porque o ser humano que mais precisa é de conexão com o outro, principalmente no desenvolvimento humano, né, que é os primeiros anos ali da criança, né? Não tem isso, essa conexão olho no olho, né? Sentir que está ali com o outro integrada, né? Interagindo com o outro e recebendo esse monte de estímulo, estímulo, estímulo já desde cedo, a gente vai colher o resultado disso nos próximos anos. Já estamos, né? Vendo jovens, você que trabalha com jovens, né? Tantos jovens em depressão, tantos jovens em comportamento, fobia social, autoestima baixíssima. Então, por quê? Porque está deixando de ser construído aquilo que é o mais importante que o ser humano precisa, conexão. É se sentir amado, se sentir visto, se sentir reconhecido. E é isso que também eu chamo a atenção dos pais, né? A gente precisa amadurecer, chega, né? De só empurrar com a barriga, ou deixa aí, né? Eu tô incomodado, ou eu preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, preciso, né? Mas lembre, né? Que o que depois, que você quer colher depois, né? Porque eu estou plantando hoje abobrinha, eu vou colher abobrinha, não tem como colher maçã. Então, uma coisa é clara, né? A matemática é a matemática, não tem como. O que você está plantando hoje é o que você vai colher no futuro. Então, busquem saber disso, né? Meu filho fica, sei lá, 6 horas por dia na tela. Ou, deixa eu pesquisar aqui, o que isso pode acontecer de consequência? Dá um Google, procura um vídeo no YouTube de um especialista falando sobre isso, e vocês vão entender, sabe? Eu parto do princípio de que o conhecimento liberta. Primeiro passo é o conhecimento. Busque saber o que você está fazendo com seu filho. É algo saudável? Mas meu pai fez, mas minha mãe fez. Mas, tô aqui inteiro. Tá inteiro. Mas como? Roendo unha, problema de
alimentar ou com N dificuldades, então, tá aí, mas vamos reconhecer, eu tenho essas dificuldades e não é saudável. Então, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso, pais, né? A gente tem nas nossas mãos essa oportunidade de começar a fazer diferente, de buscar é uma, era uma era maravilhosa, a gente tem um monte de informação aí na palma da nossa mão. Vamos usar para o bem, né? Vamos usar isso para que a gente possa evoluir. Muitos estudos dizem que é a primeira geração que eles estão vendo de que os filhos estão tendo um QI menor do que os pais. Eu vi. Nossa, que triste, né? Imagina a consequência, isso é só uma das coisas, né? Então, nunca na história da Terra, né, aconteceu isso. Uhum. Então, assim, é realmente muito preocupante o ser humano precisa de contato, precisa de se Uhum. sentir amado, se sentir visto, e é isso que nós precisamos dar. É simples, não é difícil, mas é que a gente se perdeu, muitos, né, se perderam. Uhum. Então, a gente precisa voltar a essa conexão, da mesma forma com Deus, né? Nós viemos aqui, passamos pelo véu do esquecimento e a gente não lembra, e a gente está aqui, ó, buscando, né, esse religar, essa conexão do nosso espírito com o Pai Celestial, né? Então, a gente também, como pais, né, dos nossos filhos, precisamos dessa conexão. Isso precisa ser o elo, a coisa mais forte que a gente constrói com eles. Uhum. Muito Legal, que bom. bom, Juliana. É muito, muito importante, né? É uma coisa, eu assisti estava vendo alguma coisa em algum lugar, não lembro agora, e ela falava assim: as mulheres que hoje têm 50 anos de idade vão viver até os 90, né? Ela falou: a pergunta é como a gente quer chegar até os 90, né? Então, essa é a pergunta que a gente faz dessas crianças: como é que a gente quer que os nossos filhos cheguem à idade adulta? Eles vão chegar, vão, mas como, né? Como é que eles vão ser? Né? Que tipo de cidadão, que tipo de cristão, que tipo de pessoa, de profissional eles vão ser, né? Como é que eles vão tratar as outras pessoas, tudo isso, né? E é assim que a gente vai trabalhando, né? Eu assim como a Ruth, agora os meus filhos são todos adultos, né? Só tenho o meu último que está em casa, mas que tem 19, né? E eu fico pensando, puxa vida, é pensar, preciso olhar para eles agora e me sentir, ufa, né? Fiz meu trabalho, foi feito, porque estão indo, né? Estão no caminho, né? E tudo mais. Mas quando a gente tem os filhos muito pequenos, às vezes a gente, por exemplo, na minha época, eu tinha uma certa preocupação de como os meus filhos seriam quando eles fossem adultos, né? Quando eles eram bebezinhos, eu tinha preocupação, por exemplo, se eles iam ser reverentes quando estavam na sacramental, né? Eu lembro que eu tinha um líder que sentava comigo e eu falava para ele: não, será que quando ele crescer, meu filho era bebezinho, eles vão ser assim, desse jeito? Ele falou: não vai, porque você tem essa preocupação já hoje com ele, de que quando ele crescer, ele vai ser reverente ou não vai ser reverente. Então, você vai trabalhar com isso, porque essa é uma preocupação que você tem. Então, hoje, a nossa preocupação com as nossas crianças, né, com os nossos adolescentes, que para as mães vão ser sempre crianças também, né, estão ali, é essa, de que tipo de adultos a gente está preparando aí para a vida real, para o mundo de verdade, né? Eu sempre falo, era uma vez, ou era uma vez, né? A vida real, né, é outra coisa, né? E a gente precisa entender que é para esse mundo que a gente vai deixar os nossos filhos, né? É para esse mundo que eles vão trabalhar, vão se relacionar, né? Eu sempre penso, meu filho mais velho acabou de casar, né? E aí eu sempre penso, eu espero que ele seja um bom marido para ela, que ele seja um bom pai para os seus filhos, tudo isso, porque é uma preocupação de eu como mãe, de que ele tenha aprendido tudo que ele precisa para poder ter uma vida feliz e abençoada, né? Então, as nossas crianças, elas precisam de tudo isso. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Exige tempo, Muito. exige esforço, exige planejamento, né? Não dá para fazer a coisa assim de qualquer Uhum. jeito,
né? Então, com tudo isso, a gente precisa lembrar que é uma grande responsabilidade, né? O Godinho fala, é para isso que serve a família. Família é para isso, conectar, fazer, juntar, fazer laços, né? Que são tão importantes. Fala, Ju. E como a Adri falou, né, a gente lembra, dá trabalho, dá, tem vezes que a gente está tão cansada que a gente acha, ai, eu não vou mais aguentar. Eu lembro que uma fase que meus meninos eram pequenininhos, meu marido, quando orava, falava assim, ah, abençoa eles com energia, não sei o quê. Eu chorava, eu falava, não precisa de energia, já tem muita, tá tudo bem. Porque realmente tem dias que é tão cansativo que a gente cansa, mas é focar, né, a longo prazo. Passa. São 18 anos, 18 anos, né? Principalmente os primeiros 7, 10 anos é muito importante, porque a adolescência já vai começar a ser uma colheita, né? Vai começar ali a plantinha, né? Mostrar, sair para fora, mostrar tudo aquilo que você já plantou. E aí fez 18 anos, né? Ou vão para a missão, vão seguir suas vidas, vão para a faculdade, vão seguir a vida deles. E aí já acabou função, né? Materna, função paterna. Eles vão fazer as escolhas da vida deles como adultos, né? Então, assim, vale a pena, né? Eu entendo que é cansativo, que tem todas as suas demandas nesses primeiros anos, mas passa tão rápido, tão rápido. Eu sempre me lembro do meu pai falando, nossa, passou, vocês cresceram e tal, e parece que passou como um sonho, porque é tão rápido, né? Mas tão precioso esse momento, tão valioso. Eu até me emociono porque de lembrar. E é verdade, né? Tudo aquilo que a gente faz, nossos esforços ou não, né? Isso vai trazer consequências para a vida dos filhos e eles vão levar isso para a vida toda. Então, assim, que nós possamos, né, fazer o nosso melhor, buscar, né, o nosso melhor e quando tiver difícil, né, não saber o que fazer, buscar, recorrer ao Pai Celestial, porque Ele é o nosso Pai e Ele é puro amor, Ele não é punição, Ele não é, sabe? Ele é um Deus de amor, amor, e Ele sabe como nos socorrer, como nos orientar e nos guiar. Então, que possamos, né, buscar, sempre lembrar disso e viver isso na nossa vida e preparar nossos filhos para que sejam, né, homens e mulheres de Deus, saudáveis, assim, emocionalmente, né, em todas as áreas, né, e é possível, né. Então, que bom que nós temos ferramentas como, por exemplo, esse podcast, né? Que a gente pode conversar, falar, e tantos outros recursos hoje em dia que a gente tem, né? Para poder fazer um pouquinho melhor, um pouquinho diferente e entregar, né? Cada vez mais, se gerações passem e sejam, né? Cada vez mais saudáveis e evoluam, né? Em todas as áreas. Exatamente, né? Então, quer falar, Ruth? Pode falar. Assim, só para terminar, então, Sim, aqui, olha, tem uma frase, uma expressão que, assim, durante muitos anos eu escrevia no meu quarto, na porta do armário, escrevia na cozinha, escrevia no banheiro, também fixava lá, porque foi muito significativa e me ajudou muito. E eu entregava assim um cartãozinho, às vezes ia visitar uma amiga que tinha tido bebê, entregava o cartãozinho com essa frase, às vezes dava de aniversário. Foi uma frase que eu usei muito e que é muito, muito, assim, tem um conteúdo muito profundo, que é assim: uma mãe tem duas missões: falar a Deus de seu filho e falar de Deus a seu filho. Uma mãe tem duas missões: falar a Deus de seu filho e falar de Deus a seu filho. Vou até anotar, sei. Olha lá. Uma mãe tem duas missões: falar de Deus, falar a Deus de seu filho ou sobre seu filho, né? E falar de Deus para seu filho. Muito bom, muito bom. Assim, Nossa, se tu tiver meninas. isso aí na frente, assim, olha, existem momentos que tu vai te agarrar nessa frase, ela vai ser uma injeção. Exatamente, muito, muito bom. Queria agradecer demais. Eu sei que o tempo hora dezembrão chegando com tudo aí, Natal e tudo mais, a gente está bem apurado na nossa vida, mas queria agradecer, Ruth, pelo tempo, pela paciência aí de ter tentado se organizar para
poder participar com a gente. Muito obrigada, Juliana, aí, né? Semana passada a gente teve os nossos imprevistos, mas deu tudo certo. Agradecer muito, 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 muito mesmo, né? Agradecer as pessoas que estão assistindo os podcasts, que comentam, que mandam assuntos novos para que a gente possa sempre estar fazendo aí o melhor conteúdo para ajudar todo mundo a ser pessoas melhores aqui nessa terra, ajudar os nossos pequeninos a poder realmente voltar a viver na presença do Pai Celestial e mais do que isso, ter uma vida feliz e abençoada aqui nessa terra enquanto eles vivem aqui conosco. Para encerrar, queria só encerrar com uma frase: uma família que sabe acolher as diferenças, que sabe dialogar entre os diferentes, é uma família que vai gerar crianças que saibam acolher e saibam dialogar. Então, vamos conversar vamos falar sobre os assuntos, para que os nossos filhos possam ter aí ferramentas com quem eles possam também lidar no dia a dia. Muito obrigada, meninas. Encerramos nosso podcast. Muito, muito obrigada mesmo. Ok? Vou terminar a gravação. Beijo no coração de todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Ju. Obrigada, Ruth.